Marcando a Vida. Apresentação: Doutora Renê Pereira Melo Vasconcelos. Doutora Renê, vamos falar mais uma vez sobre os problemas da droga. Aliás, se fosse para a gente falar detalhadamente sobre esse assunto, eu acho que todos os programas seriam a respeito do mesmo, não é verdade? Com certeza. É um assunto muito vasto, né? É verdade. Então, Rocha, essa estatística que você tem aí, são 30 mil, mas você colocou com propriedade. 30 mil são os dados oficiais, né? Isso só do crack, diga-se de passagem, porque nós temos Exatamente. tantos outros tipos de droga, né? Exatamente. É bom a gente lembrar para os pais, né, que a porta para as drogas é o álcool, né? Então, se a gente começa a prestar atenção na questão do álcool, da bebida, como é que isso se isso está fazendo parte da cultura familiar, né? Se você já tem coloca limites em relação a isso e educa seus filhos, você já está fechando ali uma porta, porque é por ali que todos eles começam, né? Quando junta com traumas familiares, que é uma vida familiar complicada, com algumas dificuldades, né? Pais que trabalham muito, que estão envolvidos com as suas próprias vidas, com as suas próprias ocupações, interesses profissionais, né? Então esses filhos vão ficando meio que de lado e aí é quando o traficante vem e adota o filho, né? Infelizmente a coisa tem todo um contexto, uma história e que pode de fato ser evitada. Grande parte, né, dos casos, se a gente prestar um pouquinho de atenção nos filhos, porque esse tem que ser um papel da família mesmo. É por isso que a gente insiste, porque essa é uma guerra que o país está travando, né? E que você vê Alagoas e Arapiraca estão nos níveis altíssimos de violência a nível nacional, e a gente sabe que a questão do álcool, a questão da droga, ela está bem presente nessa questão da violência, né? Se você for ver a quantidade de crimes, de abusos domésticos contra o cônjuge, filhos, sempre tem uma história de álcool, sempre tem uma história de droga ali também, favorecendo contextos, dificuldades e crimes e situações desfavoráveis. Eu trouxe hoje alguns toques para você, pai, mãe, prestarem atenção, alguns sinais para você prestar atenção se o seu filho está se envolvendo com droga, que já são sinais de alerta. Não necessariamente que se o menino ou a menina apresenta um sinal desse, não necessariamente ele está se drogando. Mas desses sinais que eu vou colocar aqui, se ele apresentar alguns, então você já começa a se preocupar e começa a prestar mais atenção e chegar mais junto. Então, um fator assim que é patente quando o garoto, a menina começa a usar droga, é que cai o rendimento escolar, né? Às vezes é um menino, uma menina que sempre gostou de estudar, né? Mas aí a mãe começa a perceber, né, nesses anos mais difíceis que a gente falou no outro programa do ensino fundamental, né? Então nessa fase é quando ele começa a sofrer muita influência dos colegas. Se ele era um menino estudioso, uma garota estudiosa, e de repente esse rendimento escolar cai, então você, né, começa a prestar atenção. Uma outra coisa é que o jovem, o adolescente, a criança que começa a se drogar, ele também começa a perder o interesse de se arrumar, de se embelezar, de perder interesse com relação à higiene, mais trabalho para tomar banho, não está mais ligado se a roupa está limpa, se a roupa está bonita, não quer mais comprar aquela roupa e tal, não tem essa preocupação, né? Não tem esse interesse. Ele também procura se isolar. Se isolar da família, não quer muita conversa. É típico de adolescente não querer muita conversa com pai e mãe nessa idade, né? Mas se ele começa com esses outros fatores que eu coloquei, e ele começa a querer ficar muito isolado, muito hostil, né? Com depressão, cansado demais.
se apresenta muito, sempre reclamando de cansaço, se ele está com um comportamento agressivo, né? Ele era um menino tranquilo, ou se ele era uma pessoa muito acelerada, mas está muito estourado por pouca coisa, né? Se ele começa a dizer, poxa, meu filho está ficando rebelde e tal, então você começa a prestar atenção se ele não está tendo uma influência excessiva dos colegas, se os amigos que ele tem, se ele não está... Você começa a prestar atenção se ele não está sendo influenciado pelos amigos. Quem é o tipo de amigo, né? É importantíssimo você saber. Quem é o tipo de amigo do seu filho? Será que ele está sofrendo influência dessas pessoas? Pessoas que são envolvidas com droga? Porque a gente já colocou aqui, mas nunca é demais, dizer que a droga não vai chegar para o teu filho, não é por um traficante, uma pessoa, né, um gangster, ali numa limusine preta, num carro todo, ou de uma pessoa lá da favela que é envolvido com tráfico e tal. Não, ele vai chegar pelos amigos. Vai chegar de uma forma soft, leve, né, bacana, porque a droga é uma ilusão, né, e pega essa fase, né, dessa idade que a pessoa está querendo se encontrar e diz, olha, o cara vai chegar e vai dizer, é legal, é maneiro, é ótimo, é bom demais, se você é uma viagem, ele vai oferecer uma coisa como se fosse a melhor coisa do mundo, né, e as pessoas que não se drogam, ele vai passar como se fosse babaca, como se fosse uma pessoa bobo, né? Como se fosse uma pessoa, enfim. Careta, né? Careta era naquele tempo, né? Não sei se hoje... Careta já tá bastante careta, né? Já acho que já tá. Mas é que o cara... que o cara tá... Enfim, tem as gírias aí, mas você começa a prestar atenção, inclusive, na linguagem, né? Começa a prestar atenção, ausculta teu filho, né? Vê como é que ele tá, né? Dá uma focada no filho, na filha, como é que anda? Como é que tá na escola? Quem são os amigos? Né? Porque é a família que vai dar um freio nisso. Se a gente quiser ter, né, um resultado eficaz em relação à droga, os governos, as ONGs, tem uma participação importante, a polícia, mas é no tratamento e no cerceamento, na repressão. Mas a família, ela que vai impedir com toda a força o acesso desse garoto, dessa menina, no mundo do crime, da criminalidade, porque necessariamente quem tem filho droga sabe, nessa criança que você criou com todo amor, além dela ficar doente por causa da droga, ela vai se envolver com a criminalidade, né? Porque a maioria das pessoas que se drogam pesado, ela começa a roubar, ela começa a se envolver com traficante, não raro ela começa também a traficar na escola, se transformam em garotos de programa, meninas que vão vender o corpo para conseguir a droga. Quer dizer, é um mergulho. Mergulhar na droga significa também começar a praticar a criminalidade, entrar no submundo, né, do crime. Então é uma coisa muito séria que os pais, né, têm que prestar muita atenção, tá ali atento mesmo, né? O que está acontecendo, onde está, para onde foi, que horas volta, com quem está, quem são as pessoas, né? E ter essa preocupação é um dever mesmo dos pais. Uma outra coisa é o jovem, o adolescente começa a apresentar um desinteresse pelos problemas dos outros, ele fica meio insensível, você percebe que ele se torna hostil e pouco solidário. Ele não se solidariza com os problemas, né, da casa, da família. Ele não quer saber, porque ele só tem uma coisa na cabeça: droga. Por isso que chamam a droga de nóia, né? Eles chamam nóia. É nóia. Nóia que vem de paranoia, ou seja, que ele não tira aquilo da cabeça. É uma coisa presente,
né, ali o tempo todo, ele só pensa nisso, ele só pensa na droga. Então ele vai fazer de tudo. Ele vai roubar, ele vai mentir muito, né? Você começa a perceber que seu filho está mentindo demais, exageradamente, porque eles mentem mesmo. Mas se está mentindo exageradamente, aquela coisa, e você começa a observar se esses fatores estão se apresentando, quanto mais número desses fatores que eu estou colocando se apresentem, mais você tem que prestar atenção, chegar junto, né, e até tomar algumas posições em relação a isso. Uma outra coisa é o mau relacionamento com a família, né? Um relacionamento ruim com a família. Eu já tinha citado esse aspecto. Essa alteração nas amizades, se ele gostava mais de sentar na frente no colégio, com aqueles meninos que gostavam mais de estudar, e agora está sentando atrás, com aquela turma lá da bagunça. Ou se ele... se você está recebendo mais reclamação da escola, né? Tudo isso é importante você prestar atenção. O garoto também ele vai apresentar uma falta total de interesse em antigos hobbies e esportes. Por exemplo, se ele gostava muito de basquete, por exemplo, aí ele começa a perder o interesse. Porque nessa idade, aí nessa fase do ensino fundamental, o típico é que o jovem queira muito esporte. Queira muito, muito mesmo. Quando ele chega no estágio que se desinteressa completamente, é porque a questão da droga já se instalou. Porque, na verdade, existem casos onde o jovem está fazendo esporte normal e fuma uma maconha, também se droga, toma algumas drogas extras e tal. Mas quando ele chega nesse estágio que ele não quer mais saber de esporte, não está interessado nem hobby, antigamente gostava de pescar, vamos dizer, fazer pescaria, não se interessa mais, gostava de surfar, não quer mais, aí o estágio já chegou num ponto assim perigoso. Ele muda consistentemente os hábitos dele de alimentação e sono. Começa a comer, você começa a ver uma alteração, né? Ele muda, toda pessoa tem um padrão com relação ao sono e à alimentação. Mas quando o adolescente está se drogando, ele muda radicalmente esses padrões de sono e de alimentação. Também existe uma evidência das drogas. A mãe, o pai pode perceber, se começar a aparecer na sua casa, no quarto dele, ou na mochila, algumas coisas estranhas, tipo cachimbo. Lógico, você já vai saber que, né, cachimbo, papel de seda, vidro de remédio, colírio, né? E para finalizar, é muito importante a questão dos sinais físicos. Se ele fica com o nariz escorrendo sem estar com resfriado, se ele começa a aparecer sempre com muitas olheiras, tosse, a garganta frequentemente inflamada, marcas, hematomas, então é complicado. Então, para a gente concluir, eu quero dizer o seguinte, é importantíssimo. Se você perceber que seu filho está drogado, ou se você está suspeitando que ele está drogado, não vá discutir com ele nessa hora. Não entre em conflito com seu filho drogado, porque ele está em outra dimensão, em outro estágio de consciência, ele não vai entender nada que você está falando. Então evita, deixa passar o efeito da droga e aí você vai ter que, aí você vai tomar as providências, impor uma disciplina, ser firme mesmo, e se ele disser, nunca mais eu vou fazer isso, não acredite. Não acredite. Tome uma posição, seja firme e instaure uma disciplina. A gente fica por aqui e assim, eu quero dizer que a gente tem que insistir que a família é a parte fundamental nesse processo para evitar que a criança, o adolescente, o jovem entre por esse mundo tão complicado. É verdade, também acho. A família realmente é a base de tudo. Obrigado, doutora. Até a próxima sexta, né? Se Deus quiser.